Gostaria que os irmãos convidassem os irmãos que estão na dependência da igreja, que pudessem, tomar os seus lugares. Nós iremos, reiniciar, mais um culto de adoração e louvor ao nosso Senhor. Sabemos, que caiu uma tempestade agora há pouco, mas com certeza os irmãos estão a caminho, da igreja e já estarão aqui. E eu penso desta forma: o principal é Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a gente se encontra aqui, tá bom? E nesta noite nós iremos, louvar e adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse, é o nosso objetivo, de quando nós saímos da nossa casa, é adorar a Deus. Eu creio que todos nós pensamos desta forma: vim para a igreja para adorarmos ao Senhor. E nós iremos fazer isso neste momento. Eu gostaria, de iniciar orando, pedindo, orientação a Deus, para que tudo seja feito à vontade dEle. Amém? Oremos. Querido Deus, gratos somos a Ti, Senhor, pela oportunidade de nós podermos estar na Tua presença. Quero nos colocar, Pai amado, nossas vidas, Pai amado, no Seu altar neste momento, Pai. Que nesta noite, Pai, esteja usando as pessoas que estarão aqui à frente, Pai, abençoando a vida de cada um, Pai amado. Que nós possamos, Pai amado, estar com nossos corações, Pai amado, voltados somente para Ti. Retira tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti nesta noite, Pai. Esteja, Pai amado, abençoando esse culto, o qual estamos prestando a Ti. Abençoando, Pai amado, aqueles irmãos que estão a caminho. Traga debaixo das Suas santas mãos. Abençoando os nossos amigos, nossos visitantes que entrarão por esta porta, Senhor. Que esta noite, Pai, seja uma noite de salvação de vidas, Pai. Que só possa, Pai, que Seu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração aqui nesta noite, Pai. Continua conosco, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos hoje culto da família, Nós queremos também falar para você que está aí do outro lado, da telinha, que a internet tem sido bênção, que nessa noite será ministrada a palavra de vida sobre a sua família. Nós queríamos te pedir que você ficasse de coração aberto. Para começar, nós vamos nos apresentar, Porque tem gente aqui que acho que ainda não nos conhece, Então, não conhece? Vamos conhecer agora. O povo da telinha não nos conhece, tá? Eu sou a Isabel do Rogério. Eu sou o Rogério da Isabel. Somos casados para sempre. Há quanto? Vamos lá. 29 anos, 8 meses e 24 dias. E vai fazer 2 horas. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento. Abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24. É isso aqui, Rogério? Versículo 15. Josué 24, nós iremos ler o 14 e o 15, tá, irmãos? É um texto, assim, muito conhecido da igreja, mas muito propício também para o momento, tá bom? Então, diz assim, os irmãos podem entrar, tá? Eu vou aguardar um pouquinho os irmãos entrarem, mas os irmãos fiquem bem à vontade. Os irmãos estão chegando, porque a chuva atrapalhou um pouquinho, Mas graças a Deus que já deu uma estiada. Amém? Então vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, tema o Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor,
escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado, ou do lado os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora nós vamos ler todos nós juntos para ficar bem bonito, tá, irmãos? Vamos lá. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma mensagem, né, que nós estamos querendo passar para os irmãos, né? Nós estamos passando, mas é a Bíblia que está falando, tá, irmãos? Que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós estamos aqui torcendo para que a sua família sirva ao Senhor. Esse é o grande objetivo, né? Nós, Ministério de Família, nós pregamos isso, tá? Que a sua casa sirva ao Senhor. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar a equipe de louvor, os irmãos estão com oportunidade. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém. Nessa noite, você chegou até esse lugar, talvez pelo convite de alguém, talvez porque alguém da sua família te chamou, talvez porque o Ministério de Família te convidou, mas nessa noite eu quero te dizer, quem te trouxe até esse lugar foi o próprio Deus, porque eu tenho certeza que você venceu adversidades, que você venceu dificuldades, e o Espírito Santo de Deus te trouxe até este lugar, até esse lugar de cura, até esse lugar de milagre, até esse lugar de bênção, porque o Senhor quer ministrar algo ao teu coração nessa noite. Então que o teu coração esteja aberto, que a tua mente esteja aberta, para que os sonhos de Deus venham se realizar em tua vida, querido. O Senhor, Ele tem sonhos acerca de cada um de nós. O Senhor, Ele tem planos para a nossa família. O Senhor, Ele tem planos para a nossa vida. E muitas vezes, esses planos do Senhor, eles não se concretizam na nossa vida, porque nós não permitimos que o Senhor o faça. Então, nessa noite, em nome de Jesus, joga por terra tudo aquilo que se levante contra os sonhos de Deus na tua vida, que se levante contra os planos de Deus na tua família, porque o Senhor tem coisas boas para realizar na tua vida e no meio da tua família. Então que os sonhos de Deus venham se realizar em cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Aleluia. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Eu acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Aleluia. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Declare, acredito. Acredito sim. Aleluia. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que
tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Aleluia! Glória a Deus! Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Pois serás a grande nação, e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Sua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Aleluia! Glória a Deus! Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Declara, igreja, levanta. Aleluia! Sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu, filho meu, filho meu. Aleluia. E o nosso Deus, ele é um Deus de promessas, amém? Aleluia! Glória a Deus! Diz a palavra do Senhor que tudo posso naquele que me fortalece, Ele que é o Senhor das promessas, amém? Glória a Deus! Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os meus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Aleluia! Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declara, igreja. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra Aleluia! Glória a Deus! tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Muito bom, né, irmãos? Que Deus possa abençoar a equipe de louvor. E nesse momento, né, nós estamos assim ansiosos, né, para conhecer os nossos visitantes, alguns rostos novos aí, né, Bel? E assim, eu estava ali pensando, né, como é que Deus faz as coisas, né?
Deus nos surpreende cada dia, cada hora, né? Aquele dilúvio caindo, né? Quando o nosso pastor chegou aqui, debaixo de muita água, no horário do culto, a gente fica um pouco ansioso como ser humano, né? Mas Deus, a chuva hasteou, está uma noite já bonita lá fora, aí é assim que Deus faz, surpreende a gente, entendeu? A Isabel está pedindo. Bom, vamos fazer, não é pegadinha, vou convidar para todos nós ficarmos de pé nesse momento. O povo aí que já conhece já sabe do mistério, né? Tem gente sentada ainda. Somente a PIB do Guarani vai ficar sentar nesse momento. Somente a PIB no Guarani. E isso quer dizer que visitante que não quis se apresentar, olha aí, como é que a gente recebe esse povo lindo? Vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Irmãos, poder se sentar. Isabel, está com a oportunidade. Família, projeto de Deus. Você que está aí do outro lado da telinha, né, do Clim Clim, o mundo tem apresentado diversos tipos de família, mas a família verdadeira é aquela que nasceu no coração do Senhor. Então, nada nem ninguém pode destruir essa imagem da família. Então, quero te pedir para você, mãe, que entrou nessa noite, que está desesperada porque o seu filho não quer obedecer, que desistiu, continue lutando por ele, porque a base da família é o Senhor e ele não desistiu da sua família. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Oh, aleluia. Senhor, visita a minha casa nesse momento, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Clama comigo. Ó Deus, traga o que foi, consolo que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Clama aí, mãe, clama. Mãe, não desista do teu lar. Oh, mãe, o amor te faz edificar. A tua casa será bendita. Creia, vai, vai, seja o herói, ó Pai, com fé que se constrói. A tua casa será bendita. Creia, creia no Deus da família. Oh, aleluia, Senhor. Que famílias nestas noites estejam debaixo da tua graça, Senhor, aleluia. Ó Deus, traga o que foi, consolo que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família.
nesse momento, Senhor. Ó Deus, visita a nossa casa, Senhor. Visita os nossos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. E nós iremos continuar cultuando o nosso Senhor, né, Bel? Com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Irmã Ruth, por favor, nos ajuda. Irmão José, por favor, nos ajuda. E Isabel. Hino de número 367. Firmados na rocha. A igreja pode ficar de pé? Vamos liberar nosso diafragma e vamos louvar bem bonito ao Senhor nessa noite. Se estendes a construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Eu gostaria de convidar o pastor e a irmã Sheila, por favor, viesse aqui à frente, por favor. Antes de passar a palavra para o pastor e para a irmã Sheila, o pastor vai se apresentar, né, bonitinho, a irmã Sheila também. E eu vou orar primeiro, tá, pastor, pelos dízimos, pelas ofertas, tá bom? Aí eu passo a palavra para o senhor, tá bom? Oremos, querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Quero te agradecer, Pai amado, pelos dízimos e as ofertas que foram depositados no seu altar, Pai. Que esses bens possam multiplicar, Pai amado, que a tua casa aqui neste local, Pai amado, possa crescer, Pai amado. Esteja abençoando a vida de cada irmão, Pai amado, a vida da sua igreja, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, verdadeiramente estar contribuindo com nossos bens, com nossos fazeres, Senhor, como nós temos feito até aqui, Senhor. Muito obrigado, continua conosco, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por enquanto, tá? Eu vou passar a palavra para o pastor. Amém. Eu sou Ricardo da Sheila. Eu sou a Sheila do Ricardo. Juntos somos casados para sempre há 18 anos, 11 meses, 16 dias. Paz para toda a vida de Andressa e Débora. Isso. Meu querido, vem cá. Evangelista David. É isso, David? Isso. Vamos ficar em pé, vamos recebê-lo com muita alegria.
Que Deus use poderosamente. Eu costumo brincar com o pessoal da barba, né? Porque eu não tenho barba. Eu falei que barba linda. E nunca terei. Nunca terei. Acho que só implantando. Mas que Deus use. Fica... Isso. Opa, que benção. Fica à vontade. Que Deus te use poderosamente nessa noite. Pai Santo, obrigado por essa noite em que nós tivemos a oportunidade de chegar na Tua casa. E eu sei que não foi em vão, Senhor, que nós chegamos aqui. Já louvamos, já adoramos o Teu nome, mas queremos um pouco mais, queremos ouvir a Tua voz através da instrumentalidade do Teu Filho. Usa o Teu Filho nessa noite, derrama do Teu Espírito Santo, derrama da unção sobre ele e fala através do Teu Filho a nossa vida nessa noite. Abençoe as famílias aqui representadas, ó Pai, e muito obrigado por aqueles que chegaram até aqui. Fica conosco, ministra o nosso coração. Amém. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Esse aqui. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado. Hoje eu estou na vibe antiga e vocês vão rir daqui a pouco um pouquinho comigo. Hoje eu vou sem tecnologia, hoje vai ser no papel. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e que você desse um sorriso para ela. Não importa se está faltando alguma coisa. Eu queria que você sorrisse para ela. Eu queria que você dissesse para ela assim, olha, boa noite. Dá o seu melhor boa noite, diga boa noite. Eu quero dizer para você que independente do seu problema, eu tenho um Deus que tem a solução. Diga, a sua família é o maior, é o melhor projeto de Deus para esse tempo. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Continuando, olha para ela de novo. Ou vocês vão ficar com raiva de mim ou vão me amar, gente. Diga assim para essa pessoa, se acostume comigo, se acostume com a minha simpatia, se acostume com a minha antipatia. Diga, não existe dois céus, é comigo que você vai passar a eternidade. Aleluia, aplauda ao Senhor, pode se assentar, glória a Deus. Ô varão, vem fazer um fundo aqui para mim, varão. Tu estava afinando aquele violão ali. Eu tô, Senhor, já começa a trabalhar na vida dele. Fala, minha voz já é feia, falar sem ter um fundo musical aí, o pessoal vai me expulsar. Bom, pessoal, eu me chamo David. Eu sirvo ao Senhor ali no Ministério Batista Betel. Nós somos evangelistas ali naquela casa. O nosso ministério fez 16 anos esse ano. E nós vamos fazer 16 anos lá, junto com a minha esposa aqui, evangelista Verônica. Foi ela que me reganhou para Jesus. Está junto com ela ali a minha filha Letícia, minha primogênita. Eu chamo carinhosamente de minha grandona. Fica de pé, por favor, vocês. Tem a minha pequena que já foi para a salinha, já está em casa, já se sentiu em casa. Juntamente está ali um casal de amigos mais chegados que irmãos, que o Senhor nos deu, juntamente com o Miguel. Queria que ficassem de pé e vocês aplaudissem essa família de Deus. Quero dizer que eu tenho um prazer imenso em servir ao Senhor junto com vocês. E um prazer imenso e um privilégio muito grande poder ter essa extensão da casa do Senhor. Quero dizer para vocês que muito obrigado, pastor, obrigado ao casal pelo privilégio, pela confiança de poder subir nessa tribuna, nesse altar, para poder falar um pouquinho do que Deus tem feito sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Eu quero dizer para você que família,
para o David, digo eu, que é a maior criação de Deus. Eu digo que o homem vem em segundo lugar. Mas como assim? Pergunta para o pastor Ricardo, ou pergunta para Isabel o que seria sem ele, sem o seu cônjuge. O que seria o pastor Ricardo sem a sua família? Ele diria, eu não seria nada. Então logo a família é a maior criação de Deus para mim. Um dia eu desacreditei em mim mesmo e disse assim, ó, não tem jeito. Para mim não tem jeito. Existe um ditado que dizia assim, nasci assim e vou morrer. E eu lembro de uma promessa do Senhor, quando eu estava no sofá da minha casa, depois de chegar de uma farra, e pensa num cara que era farrista. O Senhor falou no meu ouvido, bradando naquela madrugada, eu é que sei que pensamentos que tem a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que procurais. E eu gosto dessa tradução que diz o fim que procurais, porque automaticamente eu associo o que a minha mãe diz, que eu ouço desde criança, quem procura... Então, se você veio procurar o Senhor nessa noite, eu quero te dizer que você já está sendo encontrado por Ele. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Confesso para vocês que não era a mensagem que eu iria pregar, eu tinha uma mensagem... Nós temos vivido nesses últimos anos um avivamento muito grande no nosso ministério. E quando nós pensamos em pregar, quando nós saímos para pregar fora, a primeira mensagem que vem no nosso coração é uma mensagem de avivamento, é aquela mensagem que vai sacudir, é aquela mensagem que nós vamos ver ali o mover e o agir e o manifestar de uma forma sobrenatural. Mas o mais interessante de tudo é quando nós nos dispomos à presença do Senhor e dizemos, Senhor, o que Tu queres que eu fale neste lugar? Eu lembro que quando a Isabel me falou essa semana, eu falei, Isabel, eu estou aqui buscando no Senhor. E essa tarde, essa manhã para a tarde, que eu tive confirmação plena do que o Senhor queria que eu ministrasse. Então eu digo para vocês que tenho total certeza do que o que nós iremos ministrar essa noite, o Senhor falou poderosamente. Porque eu recebi lá na minha casa... E a mensagem que quando nós somos alcançados em primeiro lugar, é aquela mensagem que o Senhor verdadeiramente quer falar à sua igreja. E o que eu peço ao Senhor é o que eu sempre peço, que Ele cresça e eu diminua. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Deixa eu contar para vocês que eu falei que vocês iriam rir. Foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Eu lembro que o tema que eu coloquei naquela mensagem foi crise. Em tempo de crise, é terra fértil para o milagre. Mas chovia tanto, mas tanto, que eu fui na enchente para a igreja. E eu via no carro, eu não falei nada, eu falei quando estava chegando aqui. E eu sou alguém que ama a chuva, gente. Vocês não veem eu reclamando que está chovendo, eu amo chuva. E biblicamente, quando nós vamos ver que Deus fez grandes coisas na terra, Ele movimentou através da chuva. Diga para o seu irmão, parabéns. A chuva não te parou. Diga para o seu irmão, parabéns. As adversidades não te pararam. Por isso eu te digo, nada vai te parar. Aleluias. Diz assim o Senhor através da sua santa palavra. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Em outra tradução, para se tornarem escravos. E Eliseu lhes disse: que te hei eu de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva nada tem, senão uma botija de azeite. Diga comigo, uma botija de azeite. Mais decisivamente, uma botija de azeite. Só mais uma vez. E ele disse: então vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos,
e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dali, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que cheia foram todas as vasilhas. E o seu filho disse ao seu filho: trazei, porém-me ainda mais uma vasilha. Porém o seu filho disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Diga, então o azeite parou. Então ela veio a saber o santo homem de Deus e disse: o que eu vou fazer? E ele diz: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e o teu filho vivei do resto. Eu gosto muito da versão King James, que nesse final diz assim: vai, vende, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei bem do que sobrou. Curva a tua cabeça. Pai das luzes, te exaltamos nessa noite, bendizemos o teu nome, Senhor. Senhor, obrigado porque ao chegarmos aqui já senti a tua presença, Pai, de uma forma sobrenatural. Obrigado, Senhor, porque não são homens que vão atrair a tua presença. Obrigado, Senhor, que não são circunstâncias que irão atrair a tua presença, mas corações, Pai, dispostos a adorar ao Senhor. Senhor, ministérios pautados em lutar por famílias, Pai. Assim como um dia eu pensei que nunca teria uma. Mas, Senhor, Tu és o Deus da família, Pai. E por isso nós te exaltamos nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero ministrar hoje sobre o milagre de Deus dentro de casa. Você pode repetir comigo? O milagre de Deus dentro de casa. Vira para o seu irmão, olha para ele, aquele olhar mesmo de detonador, e diga assim: milagre de Deus já está dentro da minha casa. Pergunta para ele: e na sua? Responde aí. Aleluias. Eu quero destacar nessa noite um pouco desse texto, onde essa mulher ela está vivendo uma situação muito difícil na sua vida. Essa mulher está passando por um tempo onde pelo menos 3 crises ela está vivendo. Não muito diferente do tempo que nós temos vivido hoje. Essa mulher ela se vê em um tempo de muita dificuldade. O primeiro ponto que essa mulher está vivendo, que eu quero destacar, é que ela tem um problema de ordem emocional. Ela chega até Eliseu e disse: olha, o meu marido, o teu servo, morreu. Antes dela ressaltar qualquer problema, ela chega diante de Eliseu e diz: olha, o meu marido, o teu servo, morreu. Ela vai dizer assim: olha, o meu marido, aquele que eu amo desde a mocidade, aquele que concebeu uma família comigo, aquele que era o meu provedor, aquele que eu tinha o prazer em estar junto, esse homem morreu. E aí, diante disso tudo, quando nós vamos olhar para um contexto do que Israel vivia naquele tempo, o problema de ordem emocional, que o seu marido ter morrido, que chegava juntamente com a ordem social, porque a mulher ela não tinha voz ativa em Israel, ela era, naquele tempo, representada pela figura paterna. Você como pai aqui, quem tem filha? Eu sou o homem das mulheres e não peco, gente. Quando chegam os gaviões lá rodando lá, né? E aí você tem que dar aquela de: tô protegendo ali o meu patrimônio. E quem responde pelas suas filhas é você. Israel, até nos dias de hoje é assim. Para quem vive a cultura judaica, de fato. E ela está dizendo: olha, o meu marido morreu e os meus filhos são pequenos e estão para ser levados.
Quando nós olhamos para esse texto, ela vai dizer assim: olha, meu marido morreu e agora eu não tenho pai, e não tenho, meus filhos não podem responder por isso. Então o caráter emocional daquela mulher estava abalado de uma tal forma que a primeira fala dela foi dizer: olha, o meu trauma é grande. Mas antes que eu fale qualquer outra coisa, eu quero dizer para o Senhor que eu preciso ser representado por um homem de Deus. Isso era tão forte que quando a mulher, quando ainda na casa dos seus pais, na ausência do pai, quem respondia por ela era o seu irmão mais velho, e se o seu irmão mais velho não já tivesse morrido, ia até o grau de chegar num irmão mais novo para ser respondido por isso. Por isso, quando nós olhamos para a viúva de Naim, ela vai dizer assim: olha, ela é viúva e o seu único filho está morto. Sabe o que estava dizendo ali? Estava dizendo assim: agora ela não tem mais ninguém que responda por ela. Talvez você esteja vivendo na sua família um problema de ordem emocional, mas eu quero dizer para você que existe alguém que responde por você, independentemente de que você não consiga ver. Ao final dessa mensagem, você vai entender que você tem um Deus que verdadeiramente não deixa nada passar. O segundo problema dessa mulher era de ordem financeira. Ela diz: olha, o meu marido, teu servo, morreu, e agora vêm os credores e querem levar os meus 2 filhos para serem servos. Quantas vezes nós já perdemos algo valioso para o mundo? Seja no valor em espécie, seja em sentimentos, seja em inocência, seja em tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que é chegado o tempo de que as perdas cessem, porque o milagre de Deus está neste lugar. E não está neste lugar porque eu cheguei aqui, não. Porque quando eu cheguei neste lugar, eu já senti uma presença inabalável. Aleluias! Ou seja, ele tinha dívidas, ele deixou de pagar os credores. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas estão tendo mais dificuldades financeiras, e a pandemia retratou muito isso. As crises financeiras começaram a tomar conta, e eu fui fazer uma pesquisa breve, já tem um tempo, com certeza já está defasada, onde 52% dos divórcios se dão em caráter de problemas financeiros. E problemas financeiros não começam porque acabou o gás hoje e não tem dinheiro para comprar o gás, ou porque cortaram a internet e não tem dinheiro para pagar no dia. Isso vem se arrastando de uma tal forma, o Satanás é tão sujo, que vem levantando um tempo de consumismo, onde isso começa a afetar as famílias. Eu quero dizer para você que nós precisamos e temos que viver em contramão ao mundo, porque o Senhor tem grandes coisas para derramar, mas se nós estivermos preocupados com as coisas alheias, sofreremos ataques muito maiores do que aqueles que possamos suportar, se não tivermos um Senhor. Diga comigo assim: o terceiro problema dessa mulher era de ordem jurídica. Sabe por quê, Isabel? Eu esqueci o nome do amado, Rogério. Sabe por quê? Isabel do Rogério e o Rogério da Isabel. Porque eles estavam respaldados na lei. A lei mosaica dizia, ao contrário de hoje, que as pessoas dizem assim: morreu, não tem mais dívida. Não, naquela época morreu, tem que pagar. E aí a lei de Moisés, a lei mosaica dizia que se aquela dívida não fosse paga, se não houvesse como pagar, haveria consequências de que os filhos seriam levados como escravos. Te lembra alguma coisa? Aleluias. Sinto uma presença de Deus muito forte.
Nós estamos sentados aqui hoje porque um preço foi pago e nós não poderíamos ter pago de maneira alguma. Foi pago até o último centavo. Isaías 53 diz: porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor pagou um preço que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para celebrar a vida de Cristo. E quando eu olho para vocês, eu vejo a extensão da glória de Deus, porque não fomos levados cativos. Antes, Ele cumpriu o que diz Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo qual Ele me ungiu para pregar as boas novas aos contritos e quebrantados, e a proclamar libertação aos cativos acerca de Sião. Eu quero dizer para você que a sua família é projeto de Deus. Não tem problema de ordem emocional, não tem problema de ordem física, não tem problema de ordem jurídica que tire a majestade de Deus sobre a minha e sobre a tua casa. O retrato dessa mulher mostra que ela tem problemas. Quem aqui não tem problema na sua família? Olha para dentro de você. Se você tem problema na sua família, fala assim para você: eu tenho problema na minha casa. Se você não tem problema, levanta a mão, pelo amor de Deus. Pastor Ricardo vai pegar, vai trazer você para ministrar para a gente, palestrar aqui, gente. A gente tem que aprender com você. Ei, famílias têm problema porque somos humanos. Você quer ter uma ideia? Vamos brincar aqui um pouquinho? São duas pessoas diferentes, com criações diferentes, costumes diferentes, com situações diferentes, vivendo debaixo de um mesmo teto. Um é organizado, o outro nem tanto. Um aperta o tubo de pasta de dente no meio. O outro deixa a toalha molhada em cima da cama. E aí, tô te achando? O carro de um é muito organizado, do outro, nem tanto. Aí, gente, vem o que é mais top de tudo, vem os filhos. 50% de cada um, às vezes vai 60%, 65% do outro. E aí, vem com as características de cada um. Quem tem 2 filhos aqui? Os 2 filhos são iguais? É totalmente diferente. Eu tenho a minha pequenininha e a minha grandona. Tem hora, a semelhança é idêntica. Mas o gênio é totalmente diferente. Todas as duas são muito carinhosas. Uma é mais nervosa, a outra é mais melancólica. Uma é mais brigona. Não, brigona são as duas, tá? Aí já chegou no mesmo. Aí vem os filhos, e aí é o que entra um mistério tremendo para nós passarmos a entender. Para você entender, e aí, quem é que tem filho indo para a adolescência? Você já notou que tem uma época da vida dos seus filhos que se você tirar a calça e botar no cabide do lado de fora, ela vai para a escola sozinha? Já notou? Sabe por quê? O caráter dela está sendo formado. Olha, eu amo suco de manga. Aí você prepara o suco de manga no outro dia, você tomou suco de manga na janta. Quando é no outro dia, você vai fazer um café da manhã, faz um suco de manga e oferece. Não gosto de suco de manga não. Mas dormiu gostando. Mas acordou decidida que não gostava mais. Isso são problemas que a gente vai passando no nosso dia a dia e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu ouvi um pastor que fala muito sobre família,
Até o Josué Gonçalves dizendo, e eu acho muito legal o que ele diz, ele diz que filhos são hóspedes, que são maus pagadores. Eu até escrevi isso. Tá aqui. Ele diz assim, olha, filhos são hóspedes folgados que nunca pagam a diária. Você quer que eles... você quer ver? Eles não pagam e recebem cama arrumada. E se a coberta não estiver do jeito que eles gostam, eles reclamam. Porque tem que ser a coberta favorita. Parece que é mágica. Eles querem... Quando a comida não está boa, reclama. Está faltando alguma coisa. O suco não está tão gelado. A Coca-Cola podia estar melhor. E quando sai, que se casam, ainda quer festa. E você ainda vai lá e paga ainda. Principalmente na cultura, jovens. Deixa eu dizer para vocês. Na cultura normal, quem paga o casamento da menina é os pais. Que a gente tem a condição de pagar para todos os nossos pais, para nós que somos filhas. Porque vocês, meninos, têm que estar lá trabalhando para comprar a casa. Essa aí foi a cultura que a gente aprendeu. Só que quando vocês saem, vocês querem festas. E aí é o seguinte, quando vocês voltam na nossa casa para comer, traz mais um, ou traz a turminha. E pasme se vocês, a gente fica todo bobo. Eu tiro isso pela... A minha mãe, né, eu vou aos domingos almoçar com ela, vai eu, Verônica, Letícia, Isabelle, e às vezes ainda tem alguém lá em casa, eu levo junto. Mas é uma felicidade. Ai, meu filho, tem tempo que você não vem aqui? Eu falei, mãe, tem 2 semanas. Mas sabe por quê? Vocês preenchem um lugar na nossa vida que ninguém pode preencher. E a gente que é pai de verdade, mãe, que ama a paternidade e a maternidade, há um prazer muito grande em poder estar com as pessoas que nós amamos. Eu trabalho próximo à minha casa, na maioria das vezes, eu faço manutenção em mercado, e eu posso almoçar nos mercados que eu trabalho, mas eu amo ir em casa almoçar, por mais que a comida seja excelente, porque o prazer de estar com elas é muito grande. E assim o Senhor esperando todos os dias que nós tenhamos essa porção de sentar à mesa com Ele. Façam isso, jovens. Não deixe que isso se perca. O estar junto com os pais. A sentar à mesa, a conversar. Isso é viver o Evangelho de Cristo. Diga assim, o Evangelho de Cristo não é só demonstração de poder. Diga, o Evangelho de Cristo é relacionamento. Aleluias. Agora vamos lá, gente. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que famílias precisam ser pastoreadas. Quando eu cheguei aqui, eu vi o brilho no olhar nesse casal. Eu falei, Senhor, eu posso falar esse ponto. Sabe por quê, homens? Por mais que nós sejamos sacerdotes do nosso lar, nós precisamos estar debaixo da autoridade de homens de Deus. Até aproveito, peço desculpa, trago um abraço do meu pastor, meu apóstolo, o pastor William Leonardo, a pastora Graça Oliveira. Estão essa hora no voo para a Europa. Estão lá, vão ministrar lá 20 dias o avivamento que nós temos vivido no nosso ministério. E eles estão indo para Portugal, Espanha e Itália. Vão estar lá pregando esse avivamento, levando esse fogo do Espírito Santo. E aí é tão tremendo, né, gente? Ele está indo e tem 2 filhas, tem a Isabel e tem a Larissa. Uma que está com 18 e a outra que está com 20. E aí nesse período são as nossas filhas do coração, elas ficam conosco. E foi muito bonito, ela mandou mensagem, essa semana foi meu aniversário, e a pequena disse assim, tia, eu estou muito feliz, a mais nova, porque eu estou indo para a casa do meu 3º pai. Porque ela disse, tem o meu pai, que é Deus, tem o meu pai terreno e tem o meu pai do coração. E é muito bom quando nós conseguimos viver isso, esse amor.
E esse amor que nós temos vivido somente em Cristo Jesus. Ela disse assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse homem tinha um pastor e tinha temor por Deus. Família tem que ter referência espiritual que lhe ensine a palavra, mas também que ministre ela e que estenda a mão para abençoar. Deixa eu dizer para você. Tá tendo live? No nome de Jesus, você que está em casa, essa mesma unção que está neste lugar está aí. Mas não deixe de receber a porção que está nesse lugar. Podendo estar na casa do Senhor, não esteja em casa. Não seja pastoreado online. Essa igreja tem amor. Essa igreja tem o fogo do Espírito Santo. Então deixa esse casal de pastores cuidar de vocês, amém? No nome de Jesus. Um homem, é óbvio que o sacerdote da casa é você. Mas você precisa estar debaixo da cobertura. Todos nós precisamos ser pastoreados. Ei, o Senhor não te fez supercrente. O Senhor não te fez autossuficiente. Ele disse: e vos darei pastores segundo o meu coração. Eu tenho uma alegria tremenda de dizer que sou muito bem pastoreado. Posso dizer para vocês e afirmar que eu fui um dos caras que mais deu trabalho para o nosso pastor. Eu falo que um bocado de cabelo que ele perdeu foi por causa de mim, gente. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu acho muito tremendo que ele diz: uma das coisas que eu amo é pastorear, e ele faz isso com zelo. Vivemos em uma geração que prega o desengrejamento porque ninguém precisa de ninguém. Isso é mentira. Tinha um louvor antigo que dizia: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até... nem chorar, sem cessar, sem... Eu era criança na igreja quando eu ouvi isso. Sabia que só tem coisas que nós vamos entender lá na frente. E uma das coisas que eu tenho me despertado para esses dias, que o Evangelho de Cristo é simplicidade. O Senhor não quer nada difícil. Quer ver como é que é simples? A Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor não te pede riquezas, o Senhor não te pede nada do que você não possa devolver a Ele, mas o que Ele te pede é que o teu coração seja verdadeiro em adorá-lo. E eu estava aqui com vocês louvando ali, eu vou pedir daqui a pouco para vocês virem, eu lembrando da minha época de infância. O segundo louvor. Cara, não, foi o primeiro então, foi o primeiro louvor, foi o primeiro. Foi qual, gente? Agora, foi só de Deus. Eu olhei e falei: o Bené Gomes está até aqui, ó. Gente, é tremendo demais. Só que a igreja nesses dias tem pensado em ter tantas coisas, as famílias pensam em ter tantas coisas dentro da sua casa e esquece do mais importante, que é a presença do Eterno. O problema é que às vezes nós não estamos nos despertando para entender que nós podemos viver bem, não com muito, mas com o que o Senhor nos proporciona. Ei, a sua casa pode não ter uma televisão de 70 polegadas, a sua casa pode não ter uma televisão de 50 polegadas, ou nem ter televisão. Isso é secundário, mas a presença de Deus, ela é necessária. Essa semana nós estamos num propósito de santidade. Gente, eu gosto de ver um filme. Quando eu não durmo, eu estou assistindo.
ultimamente gosto. Quando eu tenho tempo, ninguém viu. Só tem que abrir a porta na chave. Voltei a fita, ninguém viu nada. Deixa eu dizer para vocês, eu esqueci que eu estava falando isso. Eu gosto de ver um filme. Eu vi vídeo, né? Às vezes eu parava para ver vídeo, quando eu ia ver eu estava 1 hora e pouco assistindo aqueles vídeos bobos. E eu falei, eu podia estar fazendo algo mais importante. Eu gosto de jogar também, gente. Aí montei o computador lá no escritório, que a gente tem uma empresa de personalizados. E eu falei, agora que está aqui eu vou conseguir jogar. E comecei a jogar no dia que eu montei. Aí vem a convocação para um jejum de santidade. Todo dia eu olho e falo, meia hora não tem problema. E eu lembro, meia hora de adoração é melhor. 1 hora de adoração é melhor. E eu boto o louvor ali e vai. Sabe o que eu descobri nesses dias? É que nós todos os dias precisamos nos reinventar no que diz respeito à adoração ao Senhor. Não reinventar algo que o Senhor não tenha criado, mas reinventar as nossas emoções, os nossos desejos, que diz, assiste um filme, e aí o teu espírito diz, bota um louvor. Eu consigo ficar sem assistir televisão, mas sem adoração eu não consigo. Diga para o teu irmão assim, você sabe para que você foi criado? Diga, única e exclusivamente para o louvor e adoração ao Senhor. Quando o Senhor olha para você, Ele vê uma nota que só você pode entoar. E o mais tremendo é que, independente se você canta bem ou não, eu, como cantor, sou um excelente pregador, gente. Eu posso não cantar, mas uma coisa eu digo: adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz? Ninguém pode calar a tua voz, mulher, homem de Deus. Quando tiver difícil na sua casa, na sua família, clama ao Senhor e Ele te responderá. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Desacostumei com papel, mas vou aprendendo de novo. Diga assim comigo, o terceiro destaque. Diga assim para o seu irmão, esse é forte. Falei, eu não sei ainda, mas é forte. A provisão de Deus já está na sua casa. Vamos ser um mais pentecostal? Diga, eu vou falar de novo e vocês vão poder dar um aleluia ao Senhor. Vamos treinar de novo. A provisão de Deus já está na sua casa. Eita, aleluias. Ela procura Eliseu no versículo 1 e diz, Eliseu, ela retrata o problema. No capítulo 2, Eliseu pergunta, o que posso fazer? Me diz o que tu tem em casa. O azeite eu vou deixar para depois. Ela diz, uma botija de azeite. Ela podia falar que tinha tantas coisas, né, gente? Mas ela disse, uma botija de azeite. A provisão que ela tinha em casa era uma botija. Muitas das vezes as respostas já estão dentro do nosso lar, mas nós queremos uma segunda opção na rua. Ei, o Senhor já tinha respondido ela, está na sua casa. Ei, Deus não vai fazer a partir do que você não tem, Ele vai fazer a partir daquilo que Ele já colocou na sua mão. A viúva, todo milagre que Deus vai fazer a partir da sua vida é algo de que Ele já te entregou. A farinha da viúva, que a viúva muito...
A farinha da viúva multiplicou-se a partir do que ela já tinha. Quando Elias chega para ela, e esse texto para a família é tremendo, gente. Eu até queria ter pregado ele, mas o Senhor falou, não. Eliseu está lá, Elias está lá, a água da fenda, do rego ali começa a acabar, e o Senhor fala assim, olha, agora levanta e vai para Sarepta. Porque tem ordenado a uma viúva pobre que te sustente. Sabe o que eu acho tremendo nesse texto? Pastores, é porque Sarepta era Sidom, era outro país, não era Israel. E ele fala assim, ó, tem alguém lá que ainda me teme, que não vai passar dificuldade, que eu preciso que você leve a provisão, mas antes o seu orgulho vai ter que ficar aqui em Israel, porque uma viúva pobre vai te sustentar. Você vai ser lá só um agente de milagre. Ele vira para ela e diz assim, ó, faz um bolo para mim. Ela, nós não temos nada, a gente vai comer e vai morrer, Felipe. Vou preparar aqui, ó, estou catando uns gravetinhos aqui, para fazer um bolinho para mim e para o meu filho, depois a gente vai comer e vai morrer, porque não tem mais nada. Aí ele diz, assim diz o Senhor. O azeite da tua panela não acabará, a farinha da sua panela não se acabará e o azeite da sua botija não secará até que haja chuva sobre a terra. Sabe o que o Senhor está dizendo? É que não vai faltar nada, não vai acabar nada. Ei, você está preocupado com o que o mundo está passando, mas o Senhor está dizendo, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Você está preocupado com tantas coisas, e o Senhor falando, ei, eles não entenderam ainda que quando Davi veio o leão, eu dei força para que ele matasse o leão. Quando veio o urso, eu dei força. Para derrubar o gigante, eu dei força. Ei, não apresente a Deus o tamanho do seu problema. Apresente o Deus, o tamanho de Deus para o seu problema e diga assim, você vai tentar? O que é a bebida, o que é o álcool, o que é a droga diante do nosso Deus, é o que tem destruído famílias. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é muito maior do que os problemas que nós temos passado. Aleluias. Ei, o mar se abriu a partir do que Moisés tinha em suas mãos. Moisés para, e aí Senhor, e por que clamas a mim, Moisés? Estende as tuas mãos. Não importa o que você tem passado e o que você tem esperado para a sua família, o importante é que você entenda que Deus é um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Aleluias. O Jordão parou a partir do ato dos levitas tocarem os seus pés nas águas. Aleluias. Ei, você quer viver um 2024? Estamos aí caminhando para o final do ano, igual você viveu um 2023. Porque se você quiser viver, continua fazendo as mesmas coisas. Agora, se você quiser viver o sobrenatural, começa a ver o que você tem na sua casa. Começa a priorizar a casa do Senhor. Começa a priorizar a tua família acima de você mesmo. Que aí você vai ver o manifestar de Deus de uma forma que você nunca viu. O milagre vai começar a partir do que Deus já te deu. Fala, o meu milagre já está aqui. Aleluias. A quarta lição. Como o azeite. Famílias precisam ter azeite. Como está o azeite na sua casa? Sabe o que é tremendo, gente? Eu vou falar de experiência própria. Às vezes a gente dá mole, o azeite abaixa na nossa casa e a gente não vê. E o azeite começa a baixar devagarzinho. Aí a gente toma uma rasteira de Satanás. Aí a gente fala assim, meu Deus, como eu não vi isso? Diga assim para o seu irmão, só quem nasce grande é monstro. Problemas começam pequenos.
O azeite tempera, o azeite dá sabor, o azeite dá gosto, o azeite conserva. É muito atributo para um azeite. Quando você vai lá no vidro, lá no frasco, olhar, ele já está baixinho. Quem aqui já acabou o azeite na hora da salada, você foi pegar lá, o vidro estava vazio? Dá uma raiva, não dá, gente? Fala, caraca, dei molinho. E na nossa vida espiritual é assim também. Sabe por quê? São João de Meriti, pastores, está mudando? Porque a igreja tem se despertado e derramado azeite. E o azeite simboliza a presença de Deus. O azeite simboliza a consagração a Deus. E aí? Como é que está o azeite na sua casa? Pergunta para o teu irmão assim, está na hora de reabastecer? Diga para ele assim, aproveita. Porque enquanto estiver vasilha vazia, o azeite está sendo derramado. O quinto ponto, para nós partirmos para o final. Famílias precisam cultivar bons relacionamentos. E esse ponto aqui, a igreja ainda tem pecado muito. Famílias precisam ter bons relacionamentos. Toda família precisa convidar um casal de amigos para tomar um sorvete, um café, um almoço, um bate-papo, para receber, para conversar. Tu entendeu, Filipão? Gente, fica de pé aí, Felipe, aí. Fica de pé aí, Priscila. Fica de pé, Miguel. Você olha para mim e para o Felipe, parece que a gente se conhece há muitos anos. Vai fazer 2 anos, né, Felipe? 1 ano? O Felipe foi para a Priscila que tem mais tempo. O Felipe tem 1 ano, vai fazer 1 ano. Pode sentar, Filipão. Que serve ao Senhor. Felipe foi resgatado para o reino do amor de Deus. Saiu de uma vida lá de pagodeiro. Hoje é um intercessor da casa do Senhor. Eu lembro que há um tempo atrás a Priscila estava chorando na sala lá de casa, a gente preparando as coisas para o encontro, e ela dizia assim, eu não dei nem a oportunidade dele dizer que não vai. Só que o Senhor me deu um amor para esse cara tão grande. Gente, a gente se fala todo dia. Nossa igreja é em célula, ele faz parte de uma outra célula, que é de um amigão meu também. E a gente se fala todo dia. Eu falo mais com ele do que eu falo com o meu irmão. E muito mais. E parece que quando eu falo um dia sem falar com ele, a gente parece que fala, caramba, Felipe, me abandonou. Mas é porque o reino de Deus é um reino de relacionamento. Pesquisas indicam que pessoas que se relacionam com amigos têm mais facilidade em passar por crises. Agora, qual é esses amigos que nós temos tido? As pessoas têm uma concepção errada de quando não serviam o Senhor, a casa vivia cheia de amigos, que eram falsos amigos ou até amigos de verdade. E quando servem ao Senhor, querem se retrair, dizendo, não, agora só eu, minha família e Deus. Ei, diga, famílias saudáveis mantêm relacionamentos com outras famílias. Aleluia. Sabe o que diz o texto? Vai aos teus vizinhos. Olha a minha pequena aí, gente. Vai aos teus vizinhos e pede a ele vasilhas emprestadas. Se você tiver um bom relacionamento, você vai nos seus vizinhos e você vai receber até um tapoé aí emprestado, né? Porque, meu irmão, o jeito de uma mulher perder a salvação é se sumir o tapoé dela, porque aí também tu não sabe o que ela vai fazer contigo. Mas se é alguém que serve de verdade, obrigado, minha diaconisa. Será que se você fosse aos seus vizinhos e pedisse vasilhas, você teria?
Quantos vizinhos, amigos você poderia recorrer para pedir ajuda? Cultivar relacionamento. Para fechar, a sexta lição é que milagres precisam ser compartilhados em casa. E é nesse ponto que eu quero focar de uma forma mais profunda. Eu passei muito tempo da minha vida e quebrei muita cara porque eu não ouvia minha esposa. Participar e não ouvir não adianta. Homens, no nome de Jesus. Eu quero dizer isso para vocês porque para que vocês aprendam e não cometam o mesmo erro que eu. Se eu tivesse ouvido pelo menos 50% do que a minha esposa disse, pelo menos 80% do cabelo branco era menos aqui, tá, gente? A gente aprende isso no Casados para Sempre. Quem aqui ainda não fez o Casados ainda? Todos já fizeram? Quem não fez, levanta assim. Mulher, no nome de Jesus, fala assim, ó, tu vai. Tu vai. Ter uma igreja que trabalha com casais, com famílias, é comprar briga com o inferno, tá? Em 2011 para 2012 nós fizemos o Casados para Sempre, nós estávamos decididos a nos separar. Eu falei, a última oportunidade que eu dou para a Verônica. Ela falou a mesma coisa, hoje eu estou aqui dizendo que amo ela. Mas eu entendi ali que eu precisava mudar. E a gente está nessa luta aí até hoje. E glória a Deus pela mulher de Deus que o Senhor me deu. Agora, homens têm vivido coisas em casa e não têm compartilhado com a sua esposa. Quando ela chega e diz assim, olha, quero levar os meus filhos. Eliseu diz, vai para casa, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O milagre não é só para você. O milagre é para quem está passando na prova junto contigo. Infelizmente você vê às vezes pessoas retendo a alegria e a honra que não é para reter. Ele diz assim, ó, você quer ter uma ideia? Você passou numa luta. Aí você está passando uma luta tremenda no seu casamento. Aí você já recorre ao teu líder. Aí você recorre aos seus pastores. Aí eles estão lá, ó, pagando preço, orando. Contra-ataque do inferno, está lá na madrugada orando por você. Às vezes você mesmo não está nem orando. Aí o Senhor começa a trabalhar, o Senhor começa a agir. E eles estão lá pagando preço, jejuando pela tua vida. Aí chega na hora do milagre, você vai lá e dá as costas. Você nem participa. A pior coisa que existe se chama... Esqueci. É tão ruim que eu esqueci. Ingratidão. Seja grato. Tem uma pessoa que eu convivo com ela, que é o seguinte, ela vai fazer uma cirurgia, não avisa ninguém em casa. Ela vai e faz assim, quando foi para fazer, nem a família sabia. Vai fazer alguma coisa, não comunica. E eu penso, cara, antigamente eu comunicava, a opinião dela era indiferente, mas eu comunicava. Já quebrei a cara, imagina se eu nem comunicasse. Ei, cristianismo, evangelho, é relacionamento e não isolamento. Se você se isolar, você não vai viver a totalidade do que Deus tem para sua casa. O milagre de Deus não vem só para você, mas para aqueles que fazem parte contigo. Isso vale para cada membro da família, amigos, aqueles que passaram pela luta junto contigo.
Declare assim comigo. O meu desafio não é maior do que a provisão de Deus na minha vida. Aleluias. Bom, olha como é que o texto termina. Ela enchia os vasos e os meninos traziam mais vasos. Chega um momento que ela diz: trazei-me ainda um vaso. E o menino diz: não há mais. O azeite então parou. Enquanto você declara: Senhor, eu ainda preciso, eu preciso de Ti. Moisés entendeu tanto isso que ele: Senhor, eu quero ver a Tua glória. Moisés, Tu não pode. Senhor, eu quero ver a Tua glória. Moisés, Tu não pode. Senhor, eu quero ver a Tua glória. Seja como Moisés, seja como um menino que quer de toda maneira chamar a atenção do pai. E criança, quando quer chamar a atenção do pai, não tem quem tire. Pai, e você está ali calmo, você não dá nem tempo de responder. O pedido de Moisés foi tão grande, Miguel. Te achei. Que o Senhor fala assim: então tá bom, Moisés, eu vou passar pela fenda e vou permitir que você me veja pela fenda, pelas costas. Aleluias. Eu imagino Moisés assim: olha, mas estou aqui, ó. Eu não vou perder isso de jeito nenhum. E quando nós queremos ver a glória de Deus e ela se manifesta, é algo tão grandioso, que quando Moisés desce, ele tem que voltar de novo, porque ninguém conseguia olhar para a face de Moisés. Porque quando você vê o que Deus tem para a sua família, aqueles que olham para você não vão conseguir ver a tua face, porque quando olhar para o teu rosto, verão a face do leão da tribo de Judá. Ei! Quanto nós nos inclinamos para a presença do Senhor, mais nós nos parecemos com Ele. Vamos fazer sentido a palavra cristão, que significa pequenos cristos. Está na hora de a igreja verdadeiramente entender, como o apóstolo Paulo disse: é depois dos meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos parecer mais comigo. Paulo está dizendo isso porque eu tenho tentado incessantemente parecer com o Senhor. Por mais que eu tenha dificuldades, por mais que eu seja pecador, por mais que eu seja enfrente a adversidade, nada me separará do amor de Cristo, nada me separará do amor de Deus, nada irá parar a minha família. Aleluias. No entanto, enquanto estiver vaso, o azeite pode ser cheio. Deixa eu te ensinar algo aqui. Depois que ela faz tudo, ela volta para o profeta. Está tudo cheio. Fala assim para o seu irmão: eu não falei que você precisava ser pastoreado? Ela tinha provisão e não sabia o que fazer, pastor. Já dá para fazer um livro, hein? Tinha tanto tempo que eu não pregava com esboço, gente. Ela tinha provisão. Ela tinha um milagre. Mas ela não sabia o que fazer com o milagre. Direcionamento, Priscila. Era o que ela precisava. Ele diz assim, quando ela disse para ele: a tua serva nada tem, senão uma botija de azeite, e aqui eu fecho de verdade. O azeite naquela época, ele temperava. O azeite era o que mantinha as lamparinas acesas. O azeite era o que curava as feridas. O azeite era o que preparava o lugar para o sacrifício. O azeite, saído da prensa, Felipe, era o que as mulheres usavam para passar na pele como cosmético, para deixar a pele mais bonita. Sabe o que ela disse? Quando ela disse assim:
A tua serva nada tem senão uma botija de azeite? Eu tenho muita coisa para o Senhor fazer um milagre. Eu tenho algo que pode alimentar, eu tenho algo que pode curar, eu tenho algo que pode sarar, eu tenho algo que pode deixar mais bonita, eu tenho algo que pode deixar a lâmpada acesa. Só que eu ainda não entendi como eu posso fazer para que isso avance, para que isso faça parte. O Senhor disse assim: pode deixar comigo. Aí você vai entender agora. Eu queria que você, com calma, lesse em casa o livro de 2 Crônicas. Quando Salomão reinava, olha só, Salomão comprava o ouro de Ofir e a prata que vinha da Arábia, os cavalos de raça que vinham do Egito, a mão de obra especializada em Tiro, marfim, ele comprava em Tiro, em Sidom. Ele contratava especialistas de outras nações e pagava tudo com o quê? Azeite. Porque o azeite de Israel era o azeite mais valioso do mundo antigo. Você sabe o que Deus fez com essa mulher? O Senhor fez algo tão tremendo. O Senhor fez para essa mulher dizendo assim: o que eu estou fazendo com vocês é algo tão valioso que vocês a partir de hoje vão viver bem. Segundo os teólogos, esse profeta, esse servo que morreu foi Obadias. Alguém que apadrinhou e cuidou de 100 profetas do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Posso chamar o ministério de louvor aqui? Aquela música Sai da Tua Tenda, por favor. Eu queria orar com vocês. Deixa eu dizer algo para vocês. O primeiro, eu quero dizer para vocês que o amor de Deus sobre a tua casa não mudou. Segundo, que o amor do Senhor continua o mesmo. Terceiro, que o milagre está condicionado à disposição que você tem em buscá-lo, a dizer: Senhor, eu só tenho uma botija de azeite. Agora você precisa sair do conforto, da tua zona de conforto, para entender que Deus tem coisas grandiosas para minha e para a tua família. Glória a Deus. Tem alguém aqui que precisa de um milagre na família? Eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você quer alcançar alguém, esse é o lugar do milagre. Ei, clame como você nunca clamou. Glória a Deus. Se tiver intercessores, ministros para ministrar junto com a gente, Priscila, Verônica. Deixa eu dizer algo para vocês. Esse que vos fala era um plano falido. Como eu disse, eu falei, eu nasci assim, vou morrer assim. O Senhor me deu uma família linda. O Senhor me deu 2 filhas maravilhosas, uma esposa que eu digo que é a melhor parte de mim. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Pode louvar. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás.
ouvir. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Ela vira para o profeta e diz assim: o que eu faço agora? Aleluias. Eu sinto uma presença sobrenatural. Eu sinto uma presença sobrenatural neste lugar. É hora de você perguntar: Senhor, e agora o que eu faço? E eu te respondo dizendo, Jeremias 33:3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. É tempo de viver o manifestar, é tempo da sua casa viver o manifestar da glória de Deus. É tempo de a sua casa viver o extraordinário. Aleluias. Levanta.
Você que o seu filho está aí, a sua filha, tem alguém na sua família, junta aí e ora com ela. Sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Filho meu, e serás uma grande nação, abençoada por onde quer que for, tua família prosperarei, contas e bolhas estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, E verás que eu sou o que sou, filho. Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nós te entregamos cada casa, cada família, Pai. Senhor, a extensão da tua casa é os nossos lares, Pai. Por isso, Senhor, nós reivindicamos pelo poder do teu nome, Senhor, um tempo de paz sobre as nossas casas. Senhor, assim, Pai, nós, no nome de Jesus, profetizamos, Senhor, um tempo de Salomão. Porque o nome Salomão significa tempo de pacificação. Senhor, no nome de Jesus, eu reivindico essa paz sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Senhor, que o maior projeto teu nesta terra, Senhor, seja alcançado nessa noite. Nós louvamos o teu nome, Senhor, nós declaramos que te amamos, que tu és lindo, que tu és o grande eu sou, tu és o Elyon Dorá, o Deus Todo-Poderoso, Pai. A ti, Senhor, tributamos honra, glória, louvor e adoração. E te aplaudimos nessa noite, Pai, dizendo que tu és lindão, Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Para onde iremos nós? Porque quando só tu tens a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que famílias foram alcançadas nessa noite. Eu tenho certeza que cadeias foram quebradas nessa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu respirar. Elisângela, por favor. Isso. Irmãos, agora nós iremos convidar. Como é que é o nome dela? Família Lemos, por favor. Irmãos, a gente está assim muito agradecido. Só Deus para abençoar a vida de vocês mesmo, tá bom? Fica assim a nossa gratidão, tá?
que Deus possa cada dia abençoar a sua família, rapaz. Tá bom? Viu como é que a gente é, nós mulheres, né? Ele mandou a palavra para mim, né? Aí, olha só, nós não conhecíamos o irmão David, mas o Espírito Santo já conhecia, o Senhor conhecia. Falei, pastor, convidei o evangelista David para pregar. Aí o pastor nem perguntou se conhecia. Eu falei, não conheço não, pastor, mas o Senhor conhece. Ele falou, é benção, é benção, é benção, tá? Que o Senhor seja usado cada dia, tá bom? Aqui é uma lembrancinha representando toda a família do Guarani para o seu coração, amém? Muito obrigada. Irmãos, a grande verdade, nós não temos, né, como agradecer aos irmãos, tá bom? Isso é uma pequena lembrança que a igreja deixa para os irmãos, tá ok? Eu sei que Deus está na sua família, Ele vai recompensar, tá bom? E agora nós teremos também um sorteio, né, irmãos? Tem um arranjo também que alguém aí vai levar para casa também, tá bom? Espero que seja nós, né, Bel? Ah, nós estamos fora? Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos sortear quem não tirou o número ainda. Fala comigo. Eu sei que o pessoal aqui, visitante, não pegaram o número, porque vocês estavam lá dentro. Aqui o visitante... Não. Tá com eles lá. Isso. Zé Roberto tá passando aí. Olha lá, Dilermano. A filha do pastor ali, a Débora, Nathalie. Pegou todo mundo? Foi, todos? Podemos? Olha lá, o Rodrigo. Isto. Vamos lá. Você também, Zé, tira o seu, então. Vocês tiraram? Amém? Convido aqui nossa pequena princesa aqui, visitante, para estar tirando um número. Vamos lá, diaconisa. Isso. Pode falar? 49. 49. Não? Ah, Sônia! Bola. Daqui. Glória a Deus. Muito obrigada, irmão. Deus continue abençoando. Amém? Vai não, fica aqui. Irmãos, gostaria de convidar correndo todo o Ministério de Família, por favor. Gostaria que os irmãos se posicionassem aqui. Fábio, Natália. Podem vir, por favor. Isso. Aqui, ó. Oi. Olha, o irmão Renato está de plantão, né? Então, como ele está de serviço, a Elisângela do Renato é nossa filha hoje do meio, tá bom?
Irmãos, perdoa só um pouquinho a hora que passou, tá, irmão? Mas tínhamos que fazer, né? E nós ficamos muito gratos por tudo, tá bom? Eu vou deixar o nosso pastor finalizar aqui agora e agradeço a presença de todos. Amém. Graças a Deus. Que benção. Fica aqui. Isso, fica aqui. Benção, benção de Deus. Quero agradecer muito a Deus pela tua vida. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Leva um abraço. Irmãos, nós fomos ministrados nessa noite. Às vezes a gente fica nessa preocupação de hora, de horário. Deus tem a hora dele, né? E quando ele falou para mim assim, pastor, até quando? Eu falei, até quando Deus falar contigo? Que a gente também tem que parar para ouvir Deus falar. E como fomos ministrados nessa noite. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Espero que você saia daqui nessa noite impactado pela palavra e coloque ela em prática. Porque quando a gente ouve, o que a gente tem que fazer é sair daqui e colocar em prática na nossa vida. Deus ministrou o meu coração dizendo o seguinte: vai fazer com aquilo que tem em casa, né? E pergunta a minha esposa, eu estava preocupado com algumas coisas, pedi a Deus algo externo. E Deus falou assim, não, o que você tem é o que eu vou fazer. Um dia vocês vão entender o que Deus ministrou no meu coração, eu vou explicar. Mas eu estava esperando algo de fora. Falei assim, Deus vai me dar isso de fora, não deu. E eu tenho certeza que com o que tem hoje, Deus vai suprir além do que nós precisamos, além daquilo que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então Deus ministrou nessa noite. Obrigado, que Deus continue te abençoando. Pai, nós somos gratos por essa noite tão bela. Ó Deus, pelo Ministério de Família que organizou mais um culto. E muito obrigado, Senhor, porque viemos aqui cultuar o Senhor, é verdade. Mas saímos daqui nessa noite também cheios, ó Deus,
da tua palavra, que essa palavra não volte vazia como ela cumpre, ó Deus, os seus propósitos, mas tudo que foi ministrado ao nosso coração nessa noite, produza frutos, ó Deus, para a eternidade. Usa cada vez mais o teu filho, derrama, ó Deus, das tuas bênçãos na vida dele, na vida da sua casa, ó Pai, ó Deus, e continua ministrando, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, multiplica o azeite, Senhor, que nunca falte o azeite na nossa casa, Pai. A tua presença, ó Deus, é primordial para nós, é primordial para o sucesso da nossa família. Mas, Senhor, prover, ó Deus, cada vez mais nas famílias aqui, ó Deus, que estão nessa noite, ó Deus, que nós venhamos experimentar os milagres do Senhor, experimentar, ó Deus, maravilhas da tua parte, ó Deus, e que o Senhor faça cada vez mais, ó Deus, para a tua honra e tua glória. E muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou. Muito obrigado pelo Ministério da Família. Muito obrigado por cada família aqui representada. Abençoa, ó Deus, as famílias da tua igreja e que sejamos prósperos na tua presença cada vez mais para a tua honra e tua glória. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos faça chegar bem na nossa casa, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe você, não vá embora, vamos participar do bolo ali, está um bolo preparado, refrigerante, para a honra e a glória do Senhor. Deus abençoe.